gostaria de entrar direto no assunto, falar sobre a biologia, que é uma matéria que tem muito mais do que colaborado com a ciência, com a pesquisa, tem salvado vidas. Bem, a biologia, na verdade, ela é uma profissão, mais do que uma disciplina, mais que uma matéria, né? Ela é uma profissão regulamentada e que hoje, né, aqui na nossa jurisdição, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos mais de 10 mil biólogos, né, inscritos no nosso conselho. Vamos repetir esse número? 10 mil biólogos? Exatamente. Que notícia boa para a sociedade, hein? Muito bom e muito importante, e a gente vê a importância desses nossos profissionais neste momento, eles justamente atuando na linha de frente, né, como o senhor mesmo falou, ajudando a salvar vidas, e não só isso, participando de todo este contexto que envolve, né, a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, e claro que o meio ambiente e a pesquisa, aonde muitos profissionais da biologia têm se destacado. Hoje a gente vê nos noticiários que praticamente tudo que tem sido feito num momento tão crítico como a gente está vivendo, em todos os segmentos, lá estão os profissionais da biologia, seja atuando, né, na frente relacionada ao meio ambiente, a gente ouve falar na Amazônia, a questão de desmatamento, no Pantanal, as queimadas e o papel do profissional biólogo nesse sentido, tanto, não só na preservação, né, do meio ambiente, mas o impacto disso na saúde de todos nós. Temos aí a pandemia, onde temos muitos biólogos atuando nesta linha de frente, né, tanto dentro de hospitais, laboratórios, né, nas pesquisas propriamente dita, trabalhando, né, no desenvolvimento de vacinas e de estudos relacionados com o tratamento, né, do Covid, no caso. Ou seja, a gente consegue observar que o biólogo está inserido em várias áreas, né, de atuação e com um papel imprescindível para que a pesquisa, a sustentabilidade e o progresso aconteça da melhor maneira possível, né, tendo em vista que o biólogo ele possui este conhecimento ímpar para atuar, né, em todos esses segmentos. Bom, não sei se eu entendi. Ele começa desde a parte da natureza, passa pelo homem e depois chega até a vacina, não é isso? Exatamente. É uma relação muito importante para a gente estabelecer, até porque as pessoas conheçam a amplitude da atuação do biólogo. Vejamos o que se tem, por exemplo, frente a essa pandemia. Sabemos, né, que a questão do SARS-CoV, ele veio justamente, né, através do morcego. Quem trabalha, né, principalmente observando hábitos, e, né, toda a diversidade e os vírus que habitam os morcegos, na verdade, são os biólogos. Porque se a gente perguntar assim, quem é que estuda morcego? Né, é o veterinário? Não, porque ele é um animal silvestre. Consequentemente, quem estuda toda essa cadeia, né, do morcego são os profissionais biólogos. E sabemos, né, que o vírus da Covid ele veio justamente, né, desta origem relacionada com morcegos. Nós temos como vetor intermediário lá o pangolim, que é outro animal que tem hábitos próprios e tudo mais. Quem estuda isso também é o biólogo. No momento que essa questão do vírus, né, veio para o ser humano, o que acontece? Passamos a ter um problema de saúde. Então, saímos do meio ambiente, da parte, como o senhor disse, animal, passamos a ter um segundo momento, que é qual que é o efeito desse vírus que estava lá no morcego, no ser humano. E aí veio esta pandemia do tamanho, né, que ela se expandiu no mundo inteiro. E claro que, como era algo totalmente novo, são os profissionais da pesquisa, os profissionais da saúde que tiveram que encarar de forma desconhecida o que, né, tinha pela frente. Então vimos os biólogos nos laboratórios fazendo testes, fazendo vários tipos, né, de procedimentos
para que fizesse o diagnóstico o mais depressa possível, para que, no caso, a comunidade médica pudesse tratar da melhor maneira possível. Muitas vezes arriscando as suas próprias vidas dentro dos hospitais e dos laboratórios, né? Com certeza. Nós temos muitos profissionais biólogos que, às vezes, né, nem aparecem na mídia, mas eles estão lá, né, no fundo do laboratório, virando noites, trabalhando, fazendo milhares de testes, não só os testes sorológicos, mas os testes de biologia molecular, que é o padrão ouro para diagnóstico, no caso, né, do Covid. Então, assim, ó, e quando o governo anuncia que 5 mil testes, 10 mil testes, não sei quantos testes tem que sair em poucos dias, eu tenho certeza que grande parte desses profissionais que estão lá, fechados, anônimos, dentro dos laboratórios, são biólogos. E tem o DNA do biólogo e tem o dedo do biólogo. Exatamente. Como assim? Eles não são anônimos para nós, né? Mas eles são anônimos ainda para a sociedade que não conhece a importância desse profissional dentro do laboratório fazendo o que ele está fazendo. Hoje, mais do que nunca, nós temos, né, essa visibilidade para o papel, a importância dos nossos profissionais, né? Como eu disse, em todos os segmentos, tanto na área de meio ambiente, biodiversidade, na área da saúde e também na biotecnologia, né, e produção. E quando eu falo biotecnologia e produção, eu falo desse protagonismo que muitos biólogos também estão em laboratórios nessa área, fazendo o quê? Pesquisando vacinas, ou seja, procurando maneiras, né, futuras de que nunca mais a humanidade precise enfrentar da maneira como está enfrentando essa situação. E são justamente esses estudos que vão fazer toda a diferença para o momento futuro. E lá estarão os biólogos. Se você prestar a atenção de quem está à frente dos grandes grupos de pesquisa no Brasil hoje, muitos deles são principalmente biólogos, porque para estudar o comportamento do vírus, como que ele se multiplica, como é que ele age dentro das células humanas, como ele age dentro do sistema, né, do corpo humano, precisa todo o embasamento importante de conhecimento para quê? Para subsidiar o que a farmácia, né, a farmacologia vai fazer, o que o médico vai fazer, como é que vai ser lidado. Quer dizer que ele modula o tipo de medicamento, modula a dosagem, a frequência, ele altera, ele entra nas variáveis de qualidade e quantidade. Também. É que assim, ó, como eu digo, a biologia como uma ciência base para todas, né, as ciências da saúde, é ela que vai dar o caminho. Eu gostaria que tu entrasse nesse assunto aqui. A biologia é a base para várias áreas, psicologia, enfermagem, medicina, para todas essas áreas? Com certeza, porque quando se fala em ciências do ser humano ou ciências do ambiente, tudo existe uma relação muito estreita. E quando se quer entender o futuro, é importante que se conheça a origem, o desenvolvimento e para onde isso acontece. Então, não existe profissão sem conhecimento da biologia, porque tudo está interligado. E quem faz essa união, né, deste conhecimento é o biólogo. Então, por isso que eu digo assim, o profissional biólogo, ele é imprescindível, né, como justamente assim, em equipes junto com outros profissionais para que a gente chegue, né, ao melhor possível. Então, dentro da farmácia, é importante o biólogo porque é ele que estuda o produto, a dose e ele orienta, né, a ciência farmacêutica para encontrar o melhor remédio. Ele orienta, no caso, a medicina com a relação do comportamento e a interação da questão, como eu disse, do vírus com o ser humano e qual vai ser a forma de tratar isso. Ou seja, tem várias ligações. Em todos os momentos da cadeia para tratar, para descobrir e para buscar solução. Exatamente. E é isso, né, que este momento de pandemia nos traz profissionalmente, assim, eu sei que é horrível, mas é o que traz de visibilidade aos nossos profissionais. Porque foi num momento muito difícil que se percebeu o quanto que este profissional ele é imprescindível para que se haja futuro, para que haja ciência e para que se faça o melhor, né, pelo futuro da humanidade propriamente dita. Presidente, eu estava falando e eu estava me lembrando que algumas décadas atrás
a gente pensava o biólogo como professor de biologia. E hoje ele passou a ter um protagonismo assim, principalmente hoje, nessa busca que o mundo todo, uma busca globalizada, que a humanidade, todos estão atrás da vacina, e o biólogo hoje é o grande protagonista. Que momento do biólogo, né? Como eu disse, ele sempre esteve lá, só que ele nunca foi visto com o olhar que deveria ter sido visto esse profissional. Se o senhor parar para pensar que praticamente quase 80% dos prêmios Nobel em medicina são biólogos, mostra a competência, né, que o biólogo tem para fazer a mudança necessária. Só que, como dizer, é prêmio Nobel de medicina, aí o biólogo, né, de novo, não existe um prêmio Nobel em biologia. Então ele vai ganhar dentro da área da pesquisa para farmácia, para física, para medicina. E normalmente ele é a base dos prêmios Nobel, que ele está atrás da pesquisa. Exatamente. Ele entrega todo o trabalho braçal e intelectual. Presidente, gostaria que falasse sobre uma mensagem para os biólogos que vêm de alguns anos para cá, sendo responsável pela sustentabilidade do planeta, esse equilíbrio do ecossistema, e agora passou um protagonismo quase que de 100% voltado para o coronavírus Covid-19, que é a grande dor de cabeça hoje da humanidade. Bem, em primeiro lugar, assim, a sustentabilidade, tá? O ecossistema, as questões sustentáveis, elas sempre serão o carro-chefe da biologia. Vivemos num planeta, né, cada vez com mais perdas, e que é claro que os biólogos relacionados, que trabalham com a área de meio ambiente, eles estão sempre atentos a isso, porque tudo impacta o meio ambiente. Então, assim, em momentos mesmo de pandemia, não se pode deixar, né, de forma alguma, que essas questões relacionadas ao meio ambiente, elas passem despercebidas. A gente sabe que, justamente com essa cortina da pandemia, muitas coisas a nível de ambiente andaram acontecendo. Mas, em momento algum, os biólogos, né, e os conselhos de biologia deixaram isso passar, digamos assim, desapercebido. Não abriram mão. De forma alguma. Então, tem leis ambientais, tem flexibilização em algumas coisas. Como eu falei no início dessa fala, a questão das queimadas da Amazônia, agora os incêndios no Pantanal e outras questões que aconteceram mais próximos de nós aqui no Rio Grande do Sul. Tem, por exemplo, a mina aqui no Rio Grande do Sul ficou, digamos assim, um pouco quieto na mídia, mas nós estamos atentos a todas as questões relacionadas, né, à sustentabilidade. A mina do carbonífero aqui, exato, a céu aberto. Exato. Então, assim, mas são coisas que a pandemia meio que obscureceu. Mas nós, enquanto conselho e os biólogos, os nossos profissionais, não perderam o foco. De maneira alguma, nós não abrimos mão daquilo que é sustentável e aquilo que, na verdade, vai causar impacto não só ao meio ambiente, mas também à vida das pessoas. Então, nós temos, né, sempre o foco correto e pontual para essas questões do meio ambiente. A pandemia veio, né, e, na verdade, ela trouxe mais um cenário da biologia, que é a questão, digamos assim, do diagnóstico, né, do atendimento, das análises clínicas, das análises de biologia molecular e as questões relacionadas, né, à pesquisa propriamente dita, a parte de desenvolvimento de vacinas, medicamentos e tudo mais. Mas assim, como eu disse, a biologia ela tem 3 vertentes: meio ambiente, saúde e biotecnologia. Então, nós temos os profissionais ainda atentos às questões ambientais, nós temos os biólogos que ganharam essa grande visibilidade, porque esse espaço ele já tinha, mas ele ganhou visibilidade agora frente à pandemia, e também os biólogos da biotecnologia, que também passam também a ser vistos com outro olhar. E aí eu queria deixar uma mensagem, né, tanto para nossos profissionais como para a sociedade propriamente dita, para a questão de olhar o profissional da biologia não só como o professor de biologia.
O professor de biologia é uma figura imprescindível. Todos nós tivemos um professor de biologia nas nossas vidas. E talvez foi algum deles que nos trouxe hoje para ser biólogo. Então, ele tem esse papel importante. Mas o profissional, uma vez formado, quem deve abrir esse espaço para esse reconhecimento do trabalho, né, na verdade, é a sociedade, são os contratantes. É eles que precisam ver o papel, a importância desse profissional dentro do seu, né, do seu laboratório, da sua indústria, do contexto da sociedade e olhar com o olhar, né, assim como olha, né, no caso para um engenheiro, para um médico, para um arquiteto, o biólogo também tem este lugar. Ele passou a ser sine qua non agora e passou a ser estratégico hoje, porque a humanidade não está abrindo mão da sustentabilidade, do cuidado com o planeta, e agora também esse olhar intenso da humanidade, do mundo, dos governantes, de qualquer pessoa com um pouco de esclarecimento, ou quase nada de esclarecimento, preocupada com a vacina, né? Na verdade, o biólogo sempre esteve lá. O que não foi, na verdade, visto foi a presença dele lá. Não como biólogo. Às vezes ele é chamado de pesquisador, às vezes ele leva outro nome, mas o contexto biólogo e o profissional biólogo, ele ganha... Tinha todos os predicativos, Exato. mesmo o seu essencial. Exatamente. O DNA, que é o biólogo. Que é o biólogo. E é isso que é a mensagem, né, que eu quero deixar para os nossos profissionais. Se orgulhem, né, de ser biólogo. Ela é uma profissão linda e, como eu digo, às vezes a biologia ela é muito mais que uma profissão, né? Ela é para muitos uma paixão. E por isso, né, fica, né, aquele recado assim, orgulhe-se sempre de ser quem você é, independente se é o professor de biologia, se é o profissional biólogo que atua na área dos serviços, que são os dois segmentos que a gente vê hoje, mas sempre se orgulhar e nunca, né, se diminuir face aos outros profissionais. Né? É importante ele saber que ele sempre esteve lá e que, infelizmente, como eu disse, uma situação difícil é que esse protagonismo, como o senhor falou, né, ele aconteceu. Né? Então, como a gente diz, nem tudo na vida é ruim. E para os biólogos eu tenho certeza que se abriu, né, esse leque de visibilidade. De reconhecimento. De reconhecimento. Bom, podemos dizer que o biólogo hoje passou a ser muito mais do que uma profissão, passou a ser considerado como uma missão, porque ele está salvando as vidas como bombeiros, como militares, como polícias, como médicos, como enfermeiros. Então ele passou a ter hoje um protagonismo de salvar a vida das pessoas. Então isso se tornou muito mais do que uma profissão, se tornou uma missão, não é isso, presidente? Exato. Mas como eu disse, ele sempre esteve lá. Só a visibilidade que não era adequada. Mas, como eu disse, assim, o biólogo ele é um profissional persistente, ele tem essa missão dentro da sua formação. E ele não abre mão de cuidar do meio ambiente, da saúde e do futuro, né, como um todo. Bom, eu vou aqui para finalizar, buscar nesse momento aqui, que nós estamos ao seu lado aqui com a bandeira do estado do Rio Grande do Sul, uma frase do nosso hino: que sirvam as façanhas do Conselho Regional de Biologia 03 e os biólogos e também toda a diretoria do Conselho de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Muito obrigada pela atenção. Feliz Dia dos Biólogos.